As crianças têm sido objeto de histórias de horror por décadas. No entanto, eles estão experimentando uma nova reencarnação como objetos de terror, na forma de crianças de olhos negros. Relatórios dessas entidades aterrorizantes abrangem o globo. Embora alguns rotulam esses seres como meramente ficção, uma lenda urbana que saiu do controle, há muitos que afirmam que as crianças de olhos negros são reais. O que acontece quando se tem um encontro, ou uma visita das crianças de olhos negros? Encontros com crianças de olhos negros geralmente acontecem tarde da noite e começam com perguntas aparentemente inocentes, como um pedido de carona para casa ou permissão para entrar para usar o banheiro. Essas crianças parecem normais à primeira vista. No entanto, ao falar, as testemunhas relatam uma natureza mecânica bizarra em seu discurso, com maneiras suaves, quase sobrenaturais. Há também algo de rítmico, quase hipnótico, na forma como suas palavras são pronunciadas. Algo que desencadeia uma sensação instintiva de pavor em todos que encontram esses seres. Disse que os animais entram em pânico na presença deles, seja por se protegerem intensamente contra essas criaturas ou simplesmente fugindo. No entanto, esta não é a parte mais horrível, pois sua característica mais arrepiante não se torna imediatamente aparente. Como as crianças tendem a olhar para baixo, ou está muito escuro para vê-las completamente, é só mais tarde no encontro que as profundezas negras de seus olhos são reveladas. Afirma-se que essas crianças não têm esclera, nem o branco dos olhos, apenas escuridão. Quando seus olhos são revelados, segue-se o verdadeiro pânico. Aqueles que viveram para contar sobre crianças de olhos negros enfatizam como o puro terror domina cada fibra de seu ser. Seus olhos parecem ter uma qualidade hipnótica além de sua fala, dizem que eles são capazes de influenciar aqueles que os olham. Uma pessoa pode encontrar sua mão inconscientemente alcançando a maçaneta da porta do carro para permitir que uma criança de olhos negros entre. É somente depois que uma pessoa percebe que está na presença de uma força paranormal que ela nega a entrada desses seres. Depois disso, as crianças de olhos pretos começarão a ser mais enérgicas. Testemunhas relatam que eles exigem entrada, enfatizando que só podem entrar se receberem permissão verbal. Se neste ponto a pessoa fechar a porta para eles ou ir embora, a criança de olhos negros desaparecerá sem deixar vestígios. O que as crianças de olhos negros querem na verdade? Quem são essas crianças ou o que realmente desejam nunca é revelado no decorrer de suas conversas. A maioria dos relatos desses seres vem daqueles que negaram sua entrada. Mas há alguns que descrevem deixar essas crianças peculiares entrarem em suas casas. Os resultados costumam ser devastadores. Um relatório que está circulando na internet é dito vir de uma mulher na zona rural de Vermont. De acordo com várias fontes, a mulher permitiu que 2 crianças de olhos negros entrassem em sua casa. Relatos de testemunhas oculares de crianças de olhos negros. Eram 2 horas da manhã e a senhora foi acordada pelo som de batidas fortes na porta da frente. Olhando pela janela, ela viu que havia uma tempestade de neve lá fora e que havia uma trilha de pegadas que ia da estrada até sua casa. O marido foi abrir a porta. Lá fora, no frio da tempestade, estavam 2 crianças, um menino e uma menina, de no máximo 8 anos. Ambos estavam vestidos de forma estranha e tinham cortes de cabelo estranhos. Eles não fariam contato visual com a senhora e seu marido. Ela se lembra de ter se sentido enervada com as crianças. Embora seus instintos lhe dissessem para não fazê-lo, ela os convidou a sair do frio. Ao perguntar onde estavam seus pais, as crianças simplesmente responderam: eles estarão aqui em breve. Apesar de tentar descobrir de onde eles vieram e se seus pais haviam sofrido um acidente, as crianças sempre diziam a mesma coisa repetidamente em uma voz cantante. Enquanto estava na cozinha preparando bebidas quentes para as crianças, seu marido foi dominado por uma tontura. Ele se recuperou rapidamente e disse que estava bem. Porém, ao passar as bebidas para as crianças, a mulher ficou chocada. Quando elas a olharam, seus olhos estavam completamente negros. Sem brancos, apenas pupilas gigantes e negras.
Quando as crianças viram que ela estava com medo, levantaram e pediram para usar o banheiro. Depois que eles saíram do quarto, o nariz do marido da mulher começou a sangrar. Em seu relato, ela afirmou que, desde que o conheceu, ele nunca teve uma hemorragia nasal. Nesse ponto, ela sabia que isso tinha algo a ver com as crianças. Ela correu para pegar um lenço de papel para o marido. Foi então que a energia caiu. Todas as luzes se apagaram e lá, no final do corredor, estavam as duas crianças de olhos cor de ônix, imóveis, olhando diretamente para ela. Terror absoluto tomou conta da mulher. Finalmente quebrando o silêncio, o menino a informou que seus pais haviam chegado. Quando ela olhou para fora, a mulher viu dois homens, ambos vestidos com ternos pretos, parados ao lado de um carro preto no final da entrada. Ambos os homens tinham pelo menos 1,80 m de altura. As crianças e os homens entraram no carro e foram embora. Nos meses seguintes, as hemorragias nasais do marido da mulher tornaram-se uma ocorrência regular. Eventualmente, ele foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de pele, o tipo mais comumente associado a pessoas que usam camas de bronzeamento ou são expostas à radiação. A mulher relata que ele nunca trabalhou ao sol antes. Ela mesma relatou que não está bem e também sente tonturas e hemorragias nasais. Ao escrever seu relato, ela afirmou temer que seu estado de saúde só piorasse. Este encontro arrepiante não é o único que resultou em doença. Outro relatório de Arcata, Califórnia, descreve como um homem jovem e saudável encontrou várias crianças de olhos negros inspiradoras de medo na casa de uma mulher depois de passar a noite com ela. Presumivelmente, a mulher deve ter deixado as crianças entrarem em algum momento no passado. Mais ou menos um mês depois, o infeliz homem foi diagnosticado com câncer de bexiga, do qual morreria 6 meses depois. Até o dia de sua morte, ele manteve a crença de que sua doença era resultado direto de seu encontro com as crianças de olhos negros. Crianças de olhos negros e os alienígenas. Se esses relatos forem verdadeiros, o resultado de permitir que crianças de olhos negros tenham acesso à casa de alguém parece ser consistente com as consequências da exposição radioativa, em particular o diagnóstico de câncer. Estranhamente, alguns relatam que isso é de fato semelhante aos efeitos alegados de testemunhar um OVNI nas proximidades. Conhecido como Síndrome de Monbur, supostas testemunhas de naves alienígenas relatam sintomas semelhantes ao envenenamento por radiação, supostamente causados pela radiação emitida pelos motores. Ainda mais peculiares são as semelhanças entre os relatos de crianças de olhos pretos e alienígenas greys, dizem que ambos têm olhos negros como óleo e pele pálida ou morena. Além disso, a qualidade hipnótica relatada dos olhos negros das crianças está de acordo com o que alguns abduzidos relatam sobre suas experiências com alienígenas. Essas conexões levaram muitos a sugerir que as crianças de olhos pretos são de fato híbridos humanos alienígenas. No entanto, essa noção falha em explicar a permissão que as crianças de olhos negros parecem precisar para entrar nas casas das pessoas. Relatos de abduções alienígenas raramente começam com a solicitação de permissão. De fato, um famoso caso de abdução teve Linda Cortilli puxada pela janela de sua casa, após o que ela flutuou 12 andares acima do solo perto da ponte do Brooklyn. Não houve permissão solicitada aqui. Por causa disso, relatos de crianças de olhos pretos parecem seguir o folclore associado a vários seres sobrenaturais, incluindo vampiros, bruxas e espíritos malignos. Nas mitologias, é frequente que tais seres tentem entrar enganando uma pessoa fazendo-a acreditar que é outra pessoa. Uma vez convidados, esses seres não podem deixar de ser convidados. Dito isto, não se pode descartar totalmente a teoria alienígena. De fato, pode-se especular e fazer a pergunta: poderia a busca de permissão ser sua tentativa de etiqueta humana? Afinal, como uma raça alienígena poderia entender as sutilezas das maneiras humanas? Embora as maneiras persistentes dos livros didáticos possam parecer assustadoras para nós quando aplicadas no mundo real, uma raça alienígena pode ver isso como uma tentativa precisa de cortesia humana. Afinal, se eles existem, provavelmente têm um código de etiqueta totalmente diferente do nosso.
híbridos alienígenas humanos. Pode até ser o caso de crianças de olhos pretos serem uma etapa experimental em uma tentativa dos cinzas alienígenas de se assimilarem com a humanidade. Afinal, crianças de olhos pretos parecem ser um fenômeno relativamente novo. Muitos supostos abduzidos por alienígenas relatam ter visto híbridos alienígenas humanos de olhos negros. Uma delas, Karen Morgan, relatou ter visto esses seres de olhos negros em uma nave espacial, que foram descritos a ela pelos alienígenas como os filhos do futuro. Crianças de olhos pretos são fantasmas? Outra explicação possível é que as crianças de olhos negros são espíritos dos mortos. No entanto, antes que alguém se deixe levar pelas teorias sobre as origens das crianças de olhos pretos, um elemento crucial ainda precisa ser abordado. Os relatos de crianças com olhos pretos são reais? As evidências podem ser confiáveis? O mais antigo relato conhecido de crianças de olhos pretos. Muitos relatos desses seres vêm de creepypastas fictícias. Outros relatos, mais convincentes, costumam ser anônimos. A ideia de uma criança ser uma fonte de medo por assombrar as pessoas não é novidade. Assim, a adição de olhos pretos inquietantes não é um grande salto criativo. Pode-se construir uma lenda urbana com muita facilidade a partir desse preconceito social. Na verdade, quando se olha para o mais antigo relato conhecido de crianças de olhos pretos, há algumas evidências que sugerem que crianças de olhos pretos são uma invenção. Em 1997, um jornalista chamado Brian Bethel postou uma história verdadeira e assustadora em um fórum na internet. Ele descreveu como saiu tarde da noite para depositar um cheque em uma caixa de depósito no meio da cidade. Enquanto ele estava sentado em seu carro preenchendo o cheque, duas crianças em suéteres com capuz apareceram. Ambos eram meninos e tinham tons de pele pálidos e morenos. Eles bateram na janela do carro e disseram: "Veja, meu amigo e eu queremos ver os filmes, mas esquecemos nosso dinheiro, precisamos ir até nossa casa para pegá-lo. Quer nos ajudar?" Bethel ficou imediatamente desconfiado. O filme no cinema mais próximo já estava com 1 hora de duração, sendo a última exibição da noite. Após a primeira comunicação, o encontro se desenrolou como tantos outros. Abalado, Bethel negou a entrada dos meninos no carro. Eles se tornaram cada vez mais contundentes, até que ele acabou indo embora. Podemos confiar no testemunho de Bethel? Não é a história em si que coloca Bethel sob suspeita. Em vez disso, 1 mês antes de postar esta história, Bethel escreveu um longo post sobre magia e a criação de uma entidade através do pensamento coletivo. Ele encerrou seu post com uma série de perguntas. Então, podemos criar algo como Bloody Mary, apenas pela força de vontade coletiva? Se não apenas lendas infantis, por que não deuses e deusas também? Todos eles são apenas expressões de mudanças de realidade coletiva suficientes? Ou eles podem de alguma forma existir por conta própria? Assim, parece que Bethel estava interessado na criação de um tulpa, ou uma aparição criada mentalmente. Se é isso que ele pretendia com seu conto de crianças de olhos negros, é apenas uma questão de crença. Uma ficção pode se tornar realidade se houver crença suficiente nela? Seres de olhos negros no folclore. Há mais uma coisa a considerar em relação às crianças de olhos pretos. Quando Brian Bethel postou pela primeira vez seu encontro no fórum, a primeira resposta que recebeu foi de alguém que estava familiarizado com esses seres de olhos negros. O respondente descreveu fadas maliciosas no folclore irlandês pagão, que dizem ter olhos como os que Bethel encontrou. As fadas do folclore irlandês não são sininhos, elas vêm em uma variedade de formas e aparências, uma delas sendo de olhos negros. Na verdade, o respondente ainda disse que sua própria bisavó irlandesa tinha o hábito de verificar os olhos de todos os bebês recém-nascidos para se certificar de que não tinham olhos roxos. Parece, então, que existem precedentes de tais entidades de olhos negros, o que acrescenta legitimidade aos relatórios de Bethel e outros. Embora a evidência anedótica seja sempre a forma mais duvidosa, quando há relatos suficientes do mesmo fenômeno, é necessária uma investigação mais aprofundada.
Pode ser que algum ser malévolo se manifeste de maneiras diferentes de acordo com o que a sociedade considera mais assustador em um determinado momento. Fadas de olhos escuros se transformaram em híbridos de crianças alienígenas e humanas de olhos negros, pois é isso que a sociedade ocidental moderna, influenciada pelo cinema e pela TV, aprendeu a temer mais. São entidades aparentemente diferentes ao longo da história, na verdade, os mesmos seres aparecendo em diferentes formas? Se tais relatos ao longo dos tempos puderem ser comprovados, isso seria verdadeiramente aterrorizante. Especialmente quando se lê as obras de alguns ufólogos que insistem que o folclore irlandês tinha fadas voando em barcos aéreos ou navios fantasmas. Naturalmente, não se pode deixar de traçar links para muitos relatórios modernos de OVNIs. Isso, quando combinado com a semelhança de olhos negros entre crianças modernas de olhos negros e fadas maliciosas do folclore pagão, é o material dos pesadelos. O que, se a noção de metamorfose cultural estiver correta, é exatamente o que deveria ser. Com o passar dos anos, mais coisas serão descobertas sobre crianças de olhos pretos. Afinal, disse que crianças de olhos pretos, sejam elas quais forem, só aparecem para quem as conhece.